preparar crianças e jovens para que possam exercer as suas habilidades e talentos em um mundo global é um desafio para pais e também para a educação. Afinal, ensinar requer também aprender. Aqui em Joinville, um simpósio vai reunir profissionais de todo o estado para discutir a preparação de professores, gestores e dos pais também para um processo de ensino-aprendizagem que considere as múltiplas linguagens culturais que coexistem em um espaço escolar. Para entender mais sobre isso e para falar sobre essa visão de comunicação efetiva, nós recebemos Omar Ghannam, que é gestor escolar, está aqui conosco para explicar, então, um pouquinho mais dessa visão. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Uma honra estar aqui com vocês, falando desta temática, que é uma temática muito importante, e trazer um pouco da questão contemporânea, que nós aqui do ecossistema da educação estamos não só estudando, mas entregando no nosso dia a dia nas escolas aqui do Brasil e mundo afora. Você é gestor de uma escola internacional. Isso. O nome é chique, mas as pessoas não entendem, né? Qual que é a diferença, assim, o que é uma escola internacional, uma escola bilíngue, que está muito em alta isso nos últimos anos, né? Verdade. Ah, ensino bilíngue. Mas o que diferencia de uma escola internacional? Verdade. Há praticamente 10 anos a gente tem escutado muito, né, esses dois termos, né? As escolas, elas existem há bastante tempo. Agora, quando a gente olha para a esfera Brasil, a gente começa a ver, sim, que as escolas estão buscando esses títulos, e não só os títulos, mas incorporar as formas de pensar e de entregar isso aos seus estudantes. O bilinguismo, ele traz para dentro de uma sistemática brasileira, né, olhando para o Brasil, em que o currículo é brasileiro, as aulas acontecem dentro de uma estrutura que respeita a BNCC, que é a normativa brasileira, nos horários de aula também brasileiros, com o diploma nacional, diploma brasileiro, porém, existem aulas em português e aulas, por exemplo, de matemática, de ciências, de história, em inglês, obrigatoriamente em inglês. Então, o bilinguismo, Keltrin, ele traz o duplo idioma sendo incorporado e lecionado, obviamente, para os estudantes, para as crianças, né? E quando a gente fala de um processo de internacionalização, nós estamos olhando para uma grade curricular, para uma metodologia, para uma cronologia específica do país de origem. Então, se a escola busca uma certificação, entrega uma certificação que é canadense ou britânica, as leis do próprio país, dos direcionamentos, eles estarão incorporados nesta escola internacional. Tanto é que o diploma passa a ser o diploma estrangeiro, né? O cronograma, ele é diferente, muitas vezes, de um cronograma Brasil, né? E você tem, aí sim, na totalidade, as aulas com aquele idioma específico da origem do país. Neste caso, um adolescente formado numa escola internacional, ele pode, então, fazer o Enem, pode prestar um vestibular para uma faculdade daqui? Interessante o seu questionamento. É justamente esse o ponto. Independentemente se a escola é internacional, bilíngue, dupla, dentro do contexto Brasil, as escolas estão estimulando seus alunos não só a olhar para as admissões internacionais, quer dizer, eu sair do Brasil em busca de um aprendizado estrangeiro. Porque a gente sabe que no exterior as faculdades, elas analisam currículos, né? Isso. E não só lá fora, olha que interessante. Então, vindo nesse o encontro do que você está trazendo, o estudante Brasil, o brasileiro, que quer entrar nas faculdades nacionais, dependendo das certificações das escolas, você mesmo sem o vestibular, você consegue entrar no Brasil. Olha que interessante. Com o diploma internacional. Com o diploma internacional, com as certificações internacionais que são, obviamente, distribuídas, né, pelas escolas nacionais. Então, ponto é, se você estuda numa escola internacional que é certificada por programas que são aceitos no país, aqui no Brasil, por exemplo, você, dependendo da tua qualificação, do teu nível de resposta e das tuas avaliações, você adentra as universidades brasileiras também sem a prova de vestibular. Perfeito. Bem, agora vamos falar sobre o seminário, né? Legal. Que tipo de visão que vocês querem, assim, tornar comum a pais, professores e alunos? Por que é tão importante reunir
né, esse perfil dentro de um seminário de escola internacional? Muito bom. A visão é, todos somos educadores, né? Você muito bem colocou, no momento em que você diz que a todo momento nós precisamos aprender, nós nos deparamos com alguns questionamentos no cotidiano da governança do Instituto e da escola que eu presido, num olhar de que não é só para os estudantes a nossa sistemática de entrega do saber, do ensinar, do lecionar, do desenvolver, mas nós precisamos olhar para as nossas comunidades, porque a gente tem não só visto, mas a gente acredita que uma comunidade mais rica, mais saudável, ela se faz, e leia-se, né, rica não só da riqueza financeira, mas rica em todo o contexto, ela se faz por intermédio de uma educação sistematizada. E como nós estamos estudando a pluralidade do mundo e incorporando as visões multifacetadas na educação, a gente tem sentido, sim, dentro do lecionar, para os nossos estudantes e para os seus pais, ou aqueles responsáveis pelos estudantes, que o resultado tem sido fabuloso. Então, um dos grandes questionamentos do porquê, né, que nós nos fizemos foi o porquê não levar, então, todo esse composto e esse compêndio que a gente tanto estuda, que a gente tanto busca, trazer para Santa Catarina, né? Esses simpósios, eles acontecem um eixo praticamente São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, e o estado de Santa Catarina buscou fazer, por intermédio deste simpósio de educação, que acontece aqui em Joinville, então, trazer palestrantes nacionais que ministram, inclusive, palestras internacionalmente com temas plurais do bilinguismo, da internacionalização e da governança dentro das instituições e até dentro de casa, como driblar os desafios da educação nas famílias. Até porque, embora você tenha colocado que os resultados são positivos, mas ao mesmo tempo são muito novos, né? Para gerar uma mudança no perfil de pensar, no perfil de ensinar, ainda é um comecinho, né? E muitos dos profissionais que atuam na educação são formados no modelo tradicional. Então, para poder acompanhar essas mudanças, precisam estar inseridos nesse contexto. Bem, o seminário acontece dias 15 e 16, aqui em Joinville. Precisa ser feitas inscrições. Perfeito. Mas é direcionado para quem atua diretamente com a escola internacional ou aberta para profissionais? Excelente questionamento e te agradeço. Ele é aberto para todos nós, né? Para educadores, para gestores, para famílias, para pais que estão buscando daqui a pouco matricular os seus filhos e pensando num processo de bilinguismo, de internacionalização e mais, para os estudantes também, né? A questão do intercâmbio, a gente vai explorar muito o intercâmbio por intermédio da feira, por intermédio do workshop e, obviamente, também pelas palestras que acontecem no nosso teatro, que é o palco principal do simpósio desta semana. Perfeito, Margani. Muito obrigada pela sua presença e seja sempre muito bem-vindo. Sucesso ao evento. Grato, muito obrigada. Muito bom.